Bom dia, vlog! Acabei de chegar aqui no coworking que eu aluguei pra hoje, que é segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Por quê? Nesse vlog eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do meu lado profissional, né? Eu tenho uma empresa de produção de conteúdo e eu precisava muito de um foco 100% e até mesmo pra nós que trabalhamos em casa, a gente tem uma questão que a gente acaba se distraindo muito, né? E eu falei assim, não, eu realmente preciso de 3 dias muito focada pro planejamento estratégico de 2026. É muito importante, a gente tá muito alinhada quanto a isso. Aí eu decidi alugar um espaço aqui nesse coworking, que inclusive o pessoal foi super querido, foi super receptivo. Eu tava conversando com a moça até agora, e aí eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão esses 3 dias comigo. Entra ano e sai ano, a gente precisa muito revisar o que não foi feito, o que faltou, o que precisa melhorar, o que a gente precisa ajustar. E nesse ano de 2025 eu acabei trabalhando bem menos, porque eu foquei muito na minha saúde. E nesse ano de 2026 eu quero realmente dar aquele gás. Eu quero mudar alguns focos. Hoje, se você entrar no meu perfil profissional, eu falo muito sobre produção de conteúdo, sobre posicionamento ali no digital, porém algo que eu sempre amei é a parte da educação. Aqui na empresa a gente tem o pilar de educação, as nossas mentorias e consultorias. E a consultoria sempre teve o meu coração, focar muito mais numa produção de conteúdo para atrair novas alunas de mentoria, que é um processo que eu amo. A mentoria é um acompanhamento que eu tenho de 8 semanas, no qual a gente entra realmente a fundo do teu negócio. Eu abro todo o meu conhecimento para essa pessoa que confiou em mim. Além de abrir todo o meu conhecimento, eu mostro tudo por dentro da minha empresa, como que eu consegui chegar onde eu cheguei. Claro que eu ainda quero alcançar muito mais, mas sim, eu cheguei num lugar no qual eu tenho muito orgulho em dizer que a minha empresa está há quase 6 anos no mercado, que nesse ano de 2026 a gente completa 6 anos. Então, assim, a mentoria sempre foi um processo que eu amei, sabe? E eu quero focar mais nisso. E não só nisso, a gente sabe que a nossa empresa ela não é só a parte de marketing, que é a produção de conteúdo para rede social, enfim, mas a gente também tem parte comercial, a gente tem parte operacional, a gente tem parte de vendas, então tudo isso a gente precisa estar muito alinhado para saber o que a gente precisa fazer. E é isso que vocês vão acompanhar comigo ao longo desses 3 dias. Vou tentar compartilhar o máximo dos conhecimentos e como está sendo esse processo. Até mesmo você pode fazer o seu planejamento estratégico para a tua empresa nesse ano de 2026. Por onde que eu vou começar? Agora eu vou finalizar uma aula de uma mentoria que eu tenho, que ela fala sobre planejamento estratégico. Eu vou terminar de revisar tudo antes de colocar a mão na massa na minha empresa. Então, assim, 3 dias focada totalmente nisso. Bora! Fui lá buscar um cafezinho que a moça fez, inclusive o pessoal aqui são os queridos. Não, pode vir, se precisar aqui, pode vir. Obrigada, viu? Eu vou ficar mal acostumada. Tá tudo certo aí? A internet tá funcionando? Tá tudo certo. Tá ótimo, obrigada. Star-crossed lovers are damned to lose. I can tell wrong from right, but I feel so alive. What a tragedy in disguise. Some kind of beautiful mistake finds me glowing in the static. Maybe it's worth it though. You bend the light, the way you move is magic. And the fever's automatic. I don't care if this love is cruel or tragic. Até tirei o blazer porque ficou quente aqui, porque eu tava em pé. Como vocês viram, eu tava escrevendo várias coisas, porque eu sou uma pessoa que eu funciono primeiramente entendendo, eu preciso tirar tudo, sabe? Eu preciso tirar tudo da minha cabeça para depois eu, de fato, conseguir ter clareza, assim, dos próximos passos. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu não vou mostrar especificamente para vocês, porque aqui tá o início do meu planejamento. Mas, o que eu gosto de fazer, primeiro, é visualizar, que assim, todos os serviços que eu tenho, e eu visualizei todos eles em como foi o ano de 2025.
Então, quais foram os pontos fortes e os pontos fracos dos serviços que eu tenho. Então, eu coloquei ali até um coração e uma seta para baixo para eu ter uma noção de qual dos dois, assim, para eu realmente ter uma clareza do ponto forte e do ponto fraco de cada serviço. E em ordem ali dos serviços em que eu mais quero dar ênfase nesse próximo ano. A gente tá numa era de muita informação, de fazer muito. E muitas das vezes a gente acaba se perdendo nesse fazer muito e a gente esquece também que é importante a gente ter clareza do que a gente não quer fazer. Parei um tempo e fiquei olhando para eles para visualizar o que eu não quero para o meu ano de 2026. Por exemplo, tem um serviço em específico que eu tenho ou que você tem, que é o que te gera caixa, que te coloca dinheiro para a tua empresa. Então, acredito que esse talvez seja um que você deva aprimorar, deva melhorar. Caso seja o seu foco assim, não, quero mudar completamente o meu foco, aí é outra história. Aqui eu tô falando como se a gente fosse manter mesmo, né? Então, eu olhei, por exemplo, para o meu serviço de social media, que eu tenho os meus clientes fixos, e olhei os pontos fortes e os pontos fracos, coisas que eu quero realmente aprimorar e melhorar no ano de 2026. E aí tem uma outra parte ali do meu negócio, que é a parte de mentoria e consultoria, que é uma parte da minha empresa, o pilar de educação, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por ensinar. E é algo que eu quero dar ênfase no ano de 2026. Você entende? Então, eu tenho um serviço que ele me gera caixa, me gera um salário fixo ali todo mês. Só que tem um outro pilar da minha empresa em que eu quero dar ênfase no ano de 2026, coisa que eu não fiz no ano passado. E aí eu tenho, digamos assim, alguns outros serviços, alguns que são projetos que eu gostaria muito de realizar, só que eles não são o meu foco agora. Então, assim, em resumo, eu gosto realmente de colocar tudo pra fora, eu anoto tudo. E a partir do momento que você coloca tudo pra fora, a gente já sabe olhar e identificar onde a gente tá falhando, onde que a gente poderia melhorar, o que a gente gostaria de dar mais ênfase e foco no próximo ano. Partir, na minha opinião, do seguinte ponto: se a sua empresa ainda está num momento que você ainda não consegue se sustentar, que você ainda não consegue de fato viver de forma tranquila, então provavelmente você vai ter que focar nesses primeiros meses em serviços que te geram caixa, né? Gerando uma demanda, você consegue com o tempo aumentar, você consegue aumentar esse ticket. O momento que eu estou vivendo com a minha empresa é no qual a minha empresa ela já se paga, eu já consigo viver do meu negócio e agora eu posso ter um momento de dar um plus, digamos assim. Se hoje eu ficar com os clientes que eu tenho atualmente, eu consigo me manter, eu consigo viver bem. Só que eu quero realmente ir para um outro nível, eu quero realmente ganhar mais do que eu ganho. Eu quero dobrar, por exemplo, eu quero dobrar o meu faturamento. Então, eu vou focar em outros projetos à parte. Agora, se você está numa fase do teu negócio que você ainda precisa rodar dinheiro, que você precisa ainda, digamos assim, ainda tá altos e baixos de uma forma muito constante, então, num mês você ganha, sei lá, 5 mil, no outro você já ganha 2 mil, no outro você ganha 15. Ainda tá nesse, digamos assim, altos e baixos. Então, você tem que ver muito, assim, o momento em que a tua empresa tá vivendo. Eu acredito que isso também faz muita diferença, assim. Outra coisa também que faz muita diferença no planejamento, eu faço sempre o foco do trimestre. Eu não faço o foco do mês de janeiro, um foco do mês de fevereiro, ou o foco do ano inteiro, porque eu acredito que eu colocar forças a cada trimestre em uma determinada coisa, que claro, todos me levem para um objetivo final, vai ser o que vai me dar ainda mais força. Porque pensa comigo, eu tenho o objetivo de aumentar o meu faturamento em tanto daqui a um ano. É extremamente vago, entende? Diferente se você coloca, olha, nos próximos 3 meses o meu foco vai ser aumentar o faturamento em 3 mil reais, tá? Quais serviços eu tenho, quais serviços eu preciso dar ênfase, quais estratégias eu vou usar para eu conseguir chegar nesse objetivo. A primeira parte do planejamento foi isso. Coloquei tudo para fora, então eu já consigo visualizar o que eu preciso fazer no meu primeiro trimestre para eu conseguir, de fato, alcançar algumas metas que eu tenho e alguns objetivos. E aí agora eu vou vir para o aplicativo que eu utilizo, que é o Miro. Ele é como se fosse post-its, assim. Inclusive, se você não utiliza, ele é maravilhoso. E ele tem alguns cards, ele tem alguns quadros que você consegue utilizar de forma gratuita. Então, eu vou ir para o Miro agora, que eu consegui visualizar, e vou fazer o trimestre 1, 2, 3 e 4. Depois eu novamente vou parar um pouco e vou olhar como um todo. Depois que eu olhar para o Miro, olhar o meu planejamento dos
dos 4 trimestres, eu vou ter realmente uma noção. Tá, isso aqui vai me ajudar a chegar lá? Eu vou conseguir cumprir essa agenda? E aí, novamente, eu volto. Um dos erros que a gente comete é a gente ver muitos vídeos no YouTube de planejamento estratégico e ficar consumindo. Só que eu acredito que nessa primeira etapa é importante você parar e você mesmo analisar a tua empresa. O que deu certo, o que não deu certo, o que você tem de força, o que você tem de fraqueza, porque isso é muito importante. É muito bom a gente identificar no que a gente é muito bom e usar isso a nosso favor, mas você também precisa identificar no que você é ruim. E eu identifiquei, é doloroso, não é legal, mas é extremamente necessário você identificar os seus pontos fracos, que aí você olha e fala, tá, tô falhando nisso, é por isso que eu não tô conseguindo alcançar X coisa, porque eu tô falhando nesse ponto, que são pontos cruciais que vão me ajudar a chegar lá. Então é isso, bora comigo. Algumas boas horas passaram, eu tô aqui dando uma pausa pra cabeça dar uma respirada e eu tomei muito café hoje. Eu reduzi muito, né, o café. Eu, em Brasília, eu nem tava tomando café. Aqui em Curitiba, que é frio, eu vejo que eu tô tomando um pouquinho mais. Só que assim, ainda assim, eu tomo pré-treino de manhã pra ir treinar e depois uma dose de café. E olhe lá, hoje eu já tomei 2 e o pré-treino de manhã quando eu fui correr. Então eu tô assim, ó, aceleradíssima. Mas eu tô comendo uma barrinha de proteína e tomando bastante água também. Inclusive amei que aqui o espaço é muito bom, assim, então tá um silêncio. Como vocês podem ver, só está eu aqui nessa área. Até na área de baixo também só tá eu. Tem uma agência de publicidade ali em cima. Estou bem focada. Agora é 3h30 da tarde. Eu vou embora 4h30, 5h30, 6h30. Eu vou embora daqui 3 horas, 2h30, 3 horas, vai depender de como eu voltar. Já comecei a definir T1, T2, T3, T4. Então eu tô aqui olhando qual vai ser o meu foco do primeiro trimestre, do segundo, terceiro, do quarto. Lembrando que todos vão me levar a um objetivo, um único objetivo que eu tenho ao longo do ano. Então estou aqui focada nessa estruturação. Tô vendo muito o que eu preciso fazer em cada departamento, porque a nossa empresa, eu trabalho como social media e tenho o pilar de educação na empresa. Eu não produzo só conteúdo, né? A minha empresa, ela precisa acontecer. Então a gente tem pilares, a gente tem a parte comercial, que é a parte de vendas, a gente tem a parte de marketing, a parte de gestão, a parte do operacional, que aí sim é a parte de cuidar mesmo dos clientes. Então, assim, gerir uma empresa é muito mais do que ter um Instagram e produzir conteúdo para Instagram, né? Que aí é a parte só de marketing. E aí agora eu tô definindo o que eu preciso fazer no primeiro trimestre, vendo se vai bater muito bem com os outros trimestres também. E aí amanhã eu vou focar nessa construção, eu vou continuar, na verdade, na parte da manhã esse planejamento estratégico e na parte da tarde e quarta-feira na parte de construção de rotina. Como que eu vou executar tudo isso na minha rotina? Então, por exemplo, de gestão, eu preciso finalizar algumas partes de estruturação da empresa e da mentoria e da consultoria. Então, aí eu tenho a parte operacional, que é cuidar dos meus clientes de social media. Eu tenho a parte comercial, que é fazer tráfego pago para minha empresa. A parte de marketing. Então, tem vários setores da empresa que eu preciso trabalhar ao longo desses meses. Então, por exemplo, na segunda-feira, o meu foco vai ser a parte de gestão. Toda terça-feira, por exemplo, vai ser a parte de marketing. Então, eu vou produzir conteúdo, elaborar copy, design, enfim. E aí, primeiro você precisa visualizar o todo para depois você ir para sua construção de rotina. É aí que muita gente se perde também. Coloco assim, eu quero aumentar meu faturamento. Automaticamente vem na sua cabeça, ir atrás de novos clientes, vou para rede social postar conteúdo. Mas não necessariamente só isso, né? Você precisa fazer uma construção de um funil de vendas, como vai ser essas etapas. Então, por isso que eu tô dedicando esses 3 dias e tô compartilhando também com vocês. Inclusive, se inscreva aqui no canal. Se você veio lá do meu Instagram, comenta aqui embaixo. Me conta também o que você faz, se você é social media, se você tem outro negócio, ou se você é CLT, me conta aqui, vamos ter essa troca, né? E é isso, gente. Conversei aqui com vocês, terminar minha barrinha, e aí vou
voltar pra cá. Não pode falar de boca cheia, Vitória. Dia finalizado com sucesso, amanhã tem bem mais, mas foi um dia super produtivo, maravilhoso. E agora vamos pra casa. Começamos oficialmente o segundo dia de planejamento por aqui. Já são quase 10 horas. Eu vou resolver algumas coisas de atendimento, assim, responder alguns clientes. E agora pela manhã, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a aula que eu estava assistindo sobre planejamento, que me dá uma luz muito grande. E na parte da tarde eu vou implementar a rotina. O que é essa implementação de rotina? Ontem eu defini a minha única coisa. O que é essa única coisa? Um único objetivo para o meu ano. E eu vou fazer algumas ações ao longo do trimestre que vão me ajudar a chegar nesse meu objetivo ao longo do ano. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável para vocês. Vamos supor que eu quero 3 novas mentorias durante todos os meses, ao longo do ano, para eu obter uma determinada meta de faturamento. Então, quais ações eu preciso fazer? Então, por exemplo, eu vi que na parte de gestão eu preciso finalizar algumas estruturações e melhorias do processo de mentoria. Da parte de tráfego, que é a parte comercial, eu preciso começar. Então, para isso eu preciso ver anúncio, eu preciso pesquisar sobre isso. Da parte de marketing, eu preciso elaborar copy, eu preciso ver design, eu preciso ver conteúdos que vão fazer com que eu consiga alcançar esse público e quais canais eu vou utilizar também. YouTube, Instagram. Então, assim, primeiro a gente define o que a gente quer para o nosso ano, nosso planejamento estratégico. Na verdade, assim, primeiro você define, você faz uma análise de como foi o seu ano, que foi o que eu fiz ontem, analisei como foi o ano de 2025, e o que eu preciso melhorar, o que eu quero aprimorar, e o que eu quero para o ano de 2026. A partir disso, eu venho para a parte de identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Então, o que eu fiz ano passado que me atrapalhou, que não vai me ajudar a chegar no meu objetivo, por exemplo. E quando você não tem um planejamento e uma visão estratégica, você faz um conteúdo achando que aquilo vai dar certo, não dá certo, você desanima. Diferente de quando você tem uma visão de um planejamento como um todo. Você está fazendo isso aqui de todo um planejamento, entende? Então, faz toda a diferença esse planejamento estratégico. Mas, agora, vou pegar um café, vou responder os WhatsApps, vou responder o WhatsApp, terminar o estudo, e vocês também vão acompanhando comigo esse dia. Bom.
tô estudando planejamento e, nossa, é muito doido como nós empreendedoras a gente pode cair muito no amadorismo, assim. Eu paro pra pensar no primeiro ano que eu comecei a empreender. Claro que eu acredito que tudo é aprendizado na nossa vida, mas eu lembro que no primeiro ano eu achava assim, eu tenho um produto tal, eu faço uma entrega e é isso. Só isso funciona. E quando você começa a gerir uma empresa que você quer realmente que te dê liberdade, que você ganhe realmente dinheiro com isso, é muito doido. Porque a estrutura tem que ser muito maior, né? A responsabilidade é muito maior. E aí eu tô fazendo aqui esse planejamento estratégico, eu tô assim, gente do céu. Doideira. Agora, eu tô com muita coisa aqui nessa cabeça. Eu vou pegar o quadro aqui e vou começar a rabiscar, porque eu funciono muito assim, muito. Com quadro, sabe? Colocando pra fora, visualizando tudo pra depois eu conseguir organizar. Eu primeiro preciso destrinchar tudo. Vamos supor, essa parede aqui eu encheria de post-it, olharia tudo, escreveria das coisas mais simples, pra aí depois eu conseguir olhar, visualizar o todo e falar, tá, isso aqui é aqui, isso daqui não faz sentido, isso faz sentido. Minha cabeça funciona muito assim. E a tua, como que funciona? Me conta depois. Vou mostrar pra vocês um pouco da bagunça que eu tô fazendo aqui. Como tá só eu aqui no coworking, eu perguntei pra ela se tinha problema eu pegar um papel aqui, ó. Deixa eu mostrar. Pegar um papel e escrever. Por quê? Eu preciso muito colocar tudo pra fora. E nesse momento, eu preciso definir o quê? É uma estrutura de rotina, tanto para a parte operacional, que é a parte de social media, quanto para a parte da empresa, então marketing, comercial, gestão, estudo. Então, por exemplo, agora entrou o YouTube também, é um braço a mais aqui na empresa, e esses 3 primeiros meses eles vão ser mais intensos, não porque eu coloquei mais metas, mais coisas, porque a gente tem essa tendência a não visualizar os outros trimestres e colocar muita coisa já no primeiro trimestre, ou já no início, querendo fazer tudo logo para que acabe logo. E, digamos assim, um trabalho a mais nesse primeiro trimestre, porque eu tô terminando de estruturar algumas coisas. Se já tivesse estruturado, eu só ia colocar, digamos assim, para rodar, ia trabalhar em outras áreas. Mas como eu preciso estruturar algumas coisas enquanto a empresa ainda roda, o que já é um trabalho, a empresa rodar já são vários processos, várias demandas. E aí colocar ainda mais uma parte de estruturação é como se fosse assim, fazer uma reforma enquanto você tá morando na sua própria casa. É tipo isso. Então fica realmente, digamos assim, um pouco mais caótico. Então, por conta disso, deixa eu até colocar o microfone aqui. Peraí. Vou colocar vocês aqui, ó. Então, por conta disso, eu peguei um papel desse tamanho para eu conseguir jogar tudo. Então, todos os processos, todos os prazos. E uma coisa que vai acontecer, que pode acontecer, que é o que está acontecendo agora. A gente está no início do mês. Hoje é dia 6 de janeiro. E tem alguns processos que eu estou definindo para serem feitos para o final do mês. Ou seja, para eu conseguir rodar alguns planejamentos que eu estou fazendo aqui, eu vou, digamos assim, precisar fazer 2 vezes no mesmo mês. Por quê? Eu preciso iniciar a produção de conteúdo de marketing, tanto para o meu Instagram profissional, quanto para o pilar de educação, que agora a gente vai criar um outro Instagram, que vai ficar na bio do meu Instagram, do Prazer Victoria, que é o Vitória Córdova Marketing. Aí eu vou colocar na bio daquele Instagram o Instagram da mentoria. Por quê? Eu defini o quê? Do meu perfil profissional vai ficar
do meu perfil do Vitória Marketing, que é um Instagram já mais antigo, que eu já tenho uma quantidade de seguidores ali, já tem algumas pessoas que me seguem. Aquele Instagram eu vou focar em conteúdos topo meio fundo de funil. Então eu quero aumentar bastante o meu engajamento, aumentar bastante o número de seguidores ali. Essas pessoas chegando, elas automaticamente vão olhar a minha biografia. Olhando a minha biografia, vai encaminhar para o Instagram da mentoria Destaque-se, que é a maior meta do meu ano, que é focar nas minhas mentorias e consultorias. E aí nesse Instagram vai ter conteúdos meio e fundo de funil, enquanto o YouTube vai ser um outro pilar também da empresa. No planejamento que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer as copies de toda a parte do marketing, seja da empresa e dos clientes, no final do mês. Só que no caso, como a gente está no início do mês, eu vou ter que fazer no início do mês e no fim do mês novamente para fazer todo o mês de fevereiro, entendeu? Não se assusta, não fica desesperada, porque quando a gente muda alguns planejamentos, alguma rota, alguma coisa assim, é normal que isso aconteça. É normal que a gente tenha que ter um trabalho redobrado. É como se eu vou sair de férias e vou ficar 15 dias fora. Você precisa pegar aqueles 15 dias e trabalhar, em tese, adiantado, né? Para você ter um mês de folga. É assim que funciona para o empreendedor. Assim, gente, tenham processos na empresa de vocês. Eu sei que todo mundo quer faturar mais, eu sei que todo mundo quer crescer, eu sei que a gente tem determinadas metas, mas de nada adianta se você não tiver braço para isso. Às vezes a gente coloca, eu quero aumentar o meu faturamento em 100%, quero dobrar o meu faturamento. Tá, mas você tem braço para isso, você tem tempo para isso, você tem estrutura para isso? Então tudo isso é um ponto a se pensar. E de pedir um iFood, pedir uma comida, porque eu estou com muita fome hoje. É isso. Eu tô sozinha, o pessoal saiu para almoço. Eu já peguei um café. Acabei de gravar um Reels, que inclusive é um estilo de Reels que eu comentei com vocês que eu vou começar a usar a estratégia de utilizar o meu Instagram profissional, o que eu já tenho, não o que eu vou criar à parte, muito para topo de funil. Então é um conteúdo muito mais leve, que traz uma identificação, mas eu não vou postar só nesse formato. Ó, se você não assistiu, vai lá ver. Eu acabei de gravar outro mais ou menos nesse formato. Provavelmente a hora que esse vídeo sair eu já devo ter postado. Aí eu vou aproveitar esse tempo para eu já conseguir gravar mais um vídeo. Então, provavelmente eu vou vir aqui no coworking 2 vezes na semana, e provavelmente vai ser os dias que, além de trabalhar, eu vou gravar conteúdo e vídeos. Algumas horas passaram, eu fiquei bem concentrada aqui no planejamento. Eu comentei com vocês. E o que eu fiz agora no período da tarde? Eu foquei na construção de como eu vou executar tudo isso. Vocês vão conseguir ver exatamente, mas aqui a gente tá com uma visualização semanal, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho todas as minhas, como que eu posso dizer, etiquetas. PJ, comercial, venda, CPF, pessoal, estudo, gestão, gravação do YouTube, marketing, enfim. Eu fui primeiro estruturando da parte operacional, que é dos meus clientes de social media. Então, eu consigo visualizar aqui, ó, se eu tiro as etiquetas, todos os processos. Então, eu tenho processos tanto mensais, eu tenho processos tanto do final do mês, processos do início do mês. Então, tudo isso está muito bem desenhado. Inclusive, no processo de mentoria, eu ensino minhas mentoradas a como elaborar todos os setores e organizar os setores da sua empresa e estruturar tudo certinho, tá? Parte só de social media. Quando a gente vai colocando a parte de marketing, não é a parte de marketing dos meus clientes. Os meus clientes estão na parte operacional, é o marketing da minha empresa. Aí quando a gente vai colocando todas as etiquetas, você vai conseguindo ver aqui, por exemplo, a construção da rotina, né? Então eu tenho minha rotina matinal, é que eu ainda não coloquei o YouTube aqui, mas eu tenho a minha rotina matinal. Aqui a semana 2 é a semana que eu marco reunião com os meus clientes.
Aí eu envio a agenda que eu tenho, que no caso é essa semana de reunião. Então, quarta, quinta, sexta, sempre da terceira semana do mês, vai ser um momento no qual eu vou dedicar para os meus clientes. É porque no vídeo eu não consigo mostrar realmente todos os detalhes, todas as estruturas. Por quê? Se você tá olhando isso daqui, você deve pensar, ela fez a construção de uma rotina. Não só a construção de rotina, porque aqui, por detrás da estruturação da empresa, a gente tem outros processos que precisam ser feitos. Mas hoje foi realmente sentar, focar, ficar 100% concentrada nessas etapas. Amanhã a gente finaliza o terceiro dia do planejamento. Hoje a gente evoluiu bastante, foi super produtivo, foi muito bom. Você chegou até aqui? Comenta aqui embaixo, planejamento, cheguei até aqui. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, porque quando você faz isso, eu consigo entender que você gostou desse conteúdo. Combinado? Daqui a pouco meu marido vem me buscar, uma olhada geral aqui, como tá meus clientes e tal. Está tudo ok, mas eu me planejei para tirar esses 3 dias na agenda para focar no planejamento. Bom dia, vlog! Começamos o terceiro dia de planejamento e último dia de planejamento estratégico por aqui. Hoje o planejamento vai só agora no período da manhã, não vai ser o dia inteiro, porque já tô finalizando, na verdade, é só realmente melhorar algumas construções de rotina e muita coisa também a gente vai alentando, né, e vai vendo, vai validando tudo mais. Enfim, montei todos os processos, igual eu mostrei pra vocês ontem ali no Google Agenda. E o mês de janeiro por aqui vai ser assim, ó, loucura, viu? Que no caso a minha empresa ainda tá rodando enquanto esses processos estão acontecendo. Então, cada coisa nova que eu coloco no mês de janeiro para começar a rodar os processos dos departamentos da empresa, tem as demandas dos clientes que tá acontecendo, entendeu? Comercial tá acontecendo, então aquela loucura. Hoje estou em um ambiente diferente. Hoje eu não fui pro coworking, no escritório do apartamento mesmo. Esse não é o nosso apartamento mesmo, a gente tá na casa dos meus pais enquanto a gente tá procurando nosso apartamento, porque não tem nenhum mês que a gente voltou pra Curitiba, mas enfim, o foco desse vlog é sobre planejamento estratégico. Já estou aqui com meu café e eu vou dizer uma coisa pra vocês, se me falassem assim, que hoje já é sexta-feira, sendo que é quarta, eu ia acreditar, porque assim, planejamento estratégico suga um pouco a gente fica realmente muito cansado. Mas é extremamente importante que nós, empresárias, a gente feche a nossa agenda e faça o planejamento estratégico. Porque vai passando o mês, vai passando o ano, a gente vai fazendo apenas o operacional, que é as demandas que vão surgindo. E o crescimento da nossa empresa e a nossa meta que a gente fez, como que fica? A gente precisa continuar seguindo, né? E se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários se esse vlog te ajudou de alguma forma, se te deu alguma luz para o planejamento estratégico e me conta qual que é teu ramo de atuação que eu quero saber também.